Olá, meus queridos! Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o filo molusca. Molusca, no português, denominamos molusco. Pois bem, e o que significa essa palavra molusco? Essa palavra vem de animal de corpo mole. Ainda estamos falando de um animal invertebrado. Então, molusco, a primeira característica que vamos ter para os animais desse filo é possuir corpo mole. Num processo evolutivo, como podemos classificar, caracterizar esse molusco? Todo molusco é um animal triblástico. E o que significa mesmo triblástico? É aquele animal que tem 3 folhetos germinativos ou embrionário. Quais são eles? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Todo animal triblástico, ele pode ser classificado quanto ao celoma. O molusco é o primeiro filo de animal triblástico que apresenta o celoma. E o que é mesmo celoma? É uma cavidade totalmente revestida pela mesoderme. Então, dentro do reino animal, o primeiro filo a apresentar celoma verdadeiro é o filo molusco. Então, ele é celomado. E isso quer dizer possui celoma. Além de ser triblástico e celomado, o molusco também pode ser caracterizado como um animal que primeiro surge a boca. E todo animal que em seu desenvolvimento primeiro surge a boca, ele é classificado e caracterizado como protostômio. Pois bem, então já sabemos, ele é triblástico, ele é celomado, ele é protostômio, corpo mole. Aí começaram a observar, mas será que todo molusco é igual? E viram que na sua estrutura do corpo, a sua estrutura anatômica, o molusco já está mais evoluído porque já apresenta divisão do corpo. Essa divisão do corpo veio também relacionada ao fato dele ser bilatério. Então, pelo fato de ser bilateral, nós já conseguimos identificar 2 regiões no corpo desse animal. Mas o importante aqui é que o corpo, por ter maior variedade de órgãos e sistemas, foi apresentando uma diferenciação. E isso possibilitou ao animal de corpo mole ter 3 regiões diferenciadas no corpo. Quais são elas? Cabeça, massa visceral e pé. Veja bem, pensou logo em cabeça, ombro, joelho e pé, né? Não, não. Aqui ainda é corpo mole. Por isso essa massa visceral, víscera quer dizer órgãos. Então, como é o esquema, como está representado esse corpo do molusco? Na região da cabeça, ele já começa a desenvolver alguns órgãos sensoriais. Alguns já vão ter início da formação do olho, já sendo capaz de formar algumas imagens. A maior parte do corpo do molusco é chamada de massa visceral. O que é isso? Massa visceral, ali tem todas as vísceras, todos os órgãos do animal que você pensar, ligados a digestório, ligados a reprodutor, ligados a excretor. Então, no molusco, toda essa massa visceral apresenta uma membrana envolvendo. Por que precisa ter essa membrana? Porque senão ele ia andando e os órgãos balançando e arrastando para o chão afora, e isso não vai acontecer. Então, nessa massa visceral tem o manto. O manto é uma membrana que vai lá e vai recobrir todos os órgãos do animal, diferenciando a massa da cabeça e do pé do molusco. Então, o molusco possui o manto. E o que é esse manto? Membrana.
Mas qualquer membrana? Não. Que delimita a massa visceral. Bom, então delimitando essa massa visceral, vem o manto e recobre. Eles viram que o pé do molusco não está diferenciado em dedos, então eu falei, é um pé mais musculoso. Aí você deve estar pensando, poxa, mas que animal é esse? Quem está aí nesse filo? É uma lesma, é um caracol, é um polvo, né? É uma ostra. Então, só de eu citar esses exemplos, você também já começa a evidenciar aí, peraí, mas um caracol, ele parece com a lesma, mas a lesma não tem a concha. Ah, mas o polvo já é diferente. E aí nós vamos falando das particularidades dentro da classe. Porque como é um filo mais evoluído, ele já vai ter então uma estrutura que protege essa massa visceral em relação ao ambiente. Que estrutura é essa? A concha. Mas todo molusco tem concha? Não. Como está em desenvolvimento, tem molusco que tem concha bem desenvolvida, tem molusco que tem uma concha bem pequena, tem molusco que não tem concha, tem molusco que tem concha reduzida interna, então há uma variedade dentro do filo dos moluscos. Mas o importante é a gente saber que esse animal pode ter concha. E que a concha, por ser rígida, ser uma estrutura externa, muitos classificam como um exoesqueleto. Esqueleto serve para sustentar. Exo quer dizer fora, externo. Então, a concha do molusco é considerado um esqueleto externo, que vai proteger, envolver o corpo do animal e sustentar. E, claro, na sua maior extensão, abordagem, a massa visceral. Todo molusco também tem uma diversidade em relação ao ambiente. Onde eu encontro molusco com predominância? No ambiente aquático. Mas eu já tenho molusco que chegou ao terrestre e ele gosta do terrestre úmido. Por exemplo, você já teve alguma vez lá na sua casa um jardim ou alguém que você foi visitar e viu lá um caramujo. Ah, mas lá não é ambiente aquático, mas é terrestre úmido. Onde ele fica? Em locais com uma certa umidade ou no interior desse ambiente aquático. Então, tem molusco terrestre e tem molusco aquático. Bom, mas o que isso tem a ver? Pouco importa o ambiente onde o animal está? Não. Isso é importante para a gente poder definir parte da sua fisiologia. Dependendo do ambiente onde eu encontro esse animal, eu consigo definir quais estruturas esse animal tem que ter para sobreviver e adaptar a esse meio. Então, agora vamos falar um pouquinho da fisiologia. Então, ele já apresenta sistemas desenvolvidos. Por apresentar sistemas, eu consigo agora descrever, definir uma fisiologia básica para o molusco. Vamos lá. O molusco já começa a ter maior desenvolvimento encefálico. Todos eles? Não. Mas veja bem, já dividimos o corpo na região da cabeça. Ele não tem crânio, ele não tem cérebro. A gente está falando de um animal invertebrado. Mas na região da cabeça já começa a surgir estruturas sensoriais. Ter estrutura sensorial é um processo evolutivo da região encefálica. E o que isso quer dizer? Para que serve um sensor, gente? Qualquer sensor na sua casa serve para detectar. Então, ter estrutura sensorial é uma característica evolutiva? Sim. Importante? Também. Por quê? Ou ele detecta luminosidade, ou ele vai detectar o nutriente, ou uma substância química, e isso confere ao animal a capacidade de entender o meio onde ele vive e se adaptar. Ele, em relação ao sistema nervoso, possui o sistema nervoso ganglionar ventral. Olha, já falamos desse sistema, mas vale a pena recordar. Ventral, porque está mais na região anterior, ventre do corpo do animal, quando comparado à região posterior, porque estamos falando de um animal bilatério.
Ganglionar, porque da região onde tem a cabeça, os órgãos sensoriais têm 2 gânglios, de cada gânglio parte um cordão nervoso que pega toda a extensão do corpo do animal e vai propagando esse impulso nervoso. Além disso, o molusco, muita atenção aqui. Quando falamos de plateuminto, quando falamos de nematóide, ele não tem sistema circulatório e respiratório. Surge pela primeira vez em molusco, tanto o sistema respiratório quanto circulatório. Mas vamos entender, se surge pela primeira vez, ele não é tão complexo igual o nosso. Mas isso é importante porque representa para a gente que foi o primeiro animal a começar a desenvolver sistema circulatório, sistema respiratório e separar essas atividades. Então, o sistema circulatório está presente no molusco. Mas agora eu vou explicar para vocês. Dentre os animais que têm sistema circulatório, então surgiu aonde? Molusco. Então, de molusco para frente, todos terão sistema circulatório. Numa classificação geral de animais, ou eu falo que o animal tem circulatório aberto, ou eu falo que o animal tem circulatório fechado. Tá, mas e o que isso quer dizer? Circulatório aberto significa ele vai ter um órgão, uma região lá bombeadora, que vai fazer um papel semelhante ao do nosso coração. Tá? O sangue vai passar e ele vai bombear. Ele vai ter os vasos sanguíneos, mas quando chegar lá no tecido, lá na célula que ele quer levar esse sangue, o sangue é lançado em lacuna. O que é lacuna? É um espaço entre as células. Então, todas as vezes que você ouvir falar em sistema circulatório aberto, o que você tem que lembrar? Bom, nesse sistema, o sangue circula no interior de vasos e termina em lacuna. Ele é lançado lá para a troca ocorrer. Ou o animal vai poder apresentar sistema circulatório fechado. Como assim? Como funciona isso? Esse é o típico do sistema nosso, da espécie humana. O que eu defino basicamente? Não estamos falando de órgãos, da classificação do sistema. O que eu defino um circulatório fechado? É aquele em que o sangue vai circular no interior de vasos sanguíneos e no centro bombeador. Ou seja, aconteça o que acontecer no seu corpo, o sangue tem que ir para o coração e vaso, não importa o tipo de sangue. Aí você deve estar pensando assim, nossa, mas será que isso é tão importante? Vou te comprovar agora. Por que é isso importante? Porque todas as vezes que esse sangue no seu corpo sair do vaso sanguíneo, fulano teve um AVC. Pode saber que alguma coisa ali aconteceu e esse sangue foi para onde não devia. Fulano teve um derrame. Olha, derramou por quê? Ao nome derrame, né? Por quê? Porque o sangue saiu do vaso e não deveria. Fulano teve um aneurisma. Então, são características que comprovam que nós, seres humanos, temos o circulatório fechado. Como surgiu pela primeira vez no molusco, então a gente está falando de animal primitivo, foi o primeiro aí a ter o circulatório. No molusco, ele é do tipo aberto. Não se esqueça, ocorre no interior de vasos, mas termina em lacuna. O molusco também começou a ter especialidade no seu sistema respiratório. Aqui vamos a uma observação. Eu disse a você, tem molusco de ambiente aquático, tem molusco de ambiente terrestre. Então você já pode pensar, bom, se o animal vive na água, a estrutura que ele usa para respirar não pode ser a mesma que ele vive na terra. Então aqui, olha bem, surgiu pela primeira vez e mesmo assim ele já tem mais de um tipo para poder permitir o animal adaptar ao ambiente. Então eu falo assim, dentro do filo molusco, tem animal que respira por brânquias. Dentro do filo molusco, tem o animal que respira por pulmão, mas não é um pulmão tipo meu, enorme, todo desenvolvido. A gente fala pulmão foleáceo, é o primeiro a desenvolver, mas que permitiu esse animal chegar à terra. Por isso eu falei, né? Tem molusco terrestre e tem molusco que não desenvolveu o pulmão foleáceo e faz a troca pela pele, que é o caso da lesma.
A lesma tem respiração cutânea. Respiração cutânea é aquela pela pele. Aí você vai pensar assim, acho que eu estou começando a entender então. Então, quando eu jogo sal na lesma, por que a danada morre? Né? Eu vou jogar, ela desintegra toda. Primeiro a gente está falando de um animal de corpo mole, lesma não tem concha, não tem nada ali para proteger. E quando eu jogo sal, eu joguei na pele, na estrutura respiratória desse animal. Então eu obstruí os poros para fazer a troca. E quando eu jogo sal, aí nós vamos lembrar lá da chamadinha osmose. Sal é soluto, o meio está muito concentrado, o animal perde água para o meio, ele desidrata. Sem água, ele não consegue sobreviver. Então, veja bem, eu adiciono uma substância, aumento a concentração fora, mas eu obstruí a superfície de troca desse animal. Então, dentro do filo molusco, surgiu o sistema respiratório com estruturas especializadas. Então, ele não tem todos os órgãos, mas já tem a especialidade de brânquias, pulmão foleáceo e pele. Então, você vai encontrar assim, molusco realiza respiração branquial, certo? Molusco pode realizar respiração cutânea, certo? Molusco pode realizar respiração pulmonar, lembrando que é pulmão primitivo, por isso a gente fala pulmão foliáceo, ok? Além do sistema nervoso, do sistema circulatório, do sistema respiratório, ele também possui sistema digestório. E no molusco, a maioria tem boca e ânus. Claro que vai ter faringe, vai ter esôfago, vai ter intestino, não vai ter as glândulas do digestório como a gente. Mas pelo fato de ter uma abertura para a entrada do alimento, outra para a saída, nós classificamos o sistema digestório como completo. Tem exceção? Tem, mas aqui a gente está caracterizando a fisiologia do filo, o que predomina no filo molusco. Em relação ao sistema reprodutivo, aqui nós vamos ter uma diversidade. Por que uma diversidade? Porque a gente vai trabalhar com variedades de animais. Então, como eu tenho uma variedade muito grande de molusco, eu tenho aí uma maior complexidade do sistema reprodutivo. Então, vai ter espécie que é hermafrodita, vai ter espécie que é dioico, vai ter fecundação cruzada, vai ter cruzada interna, vai ter cruzada externa, vai ter desenvolvimento indireto. Então, a gente observa que dentro do filo molusco, a capacidade em comportamento reprodutivo ela é mais diversificada, porque eu estou trabalhando com espécies mais complexas, mais evoluídas, mas eu não deixo de ter uma classificação básica, que é o ser hermafrodita, que é o dioico, que é a fecundação cruzada, que é o desenvolvimento indireto. Então, a gente observa que sempre que a gente mencionar aqui sobre reprodução, existe uma variedade nesse comportamento reprodutivo.